Olá, turma do quinto ano! Estamos iniciando agora a nossa aula de Ética e Paradidático. Hoje é sexta-feira, dia 27 de agosto, e vamos continuar com a nossa aula da sexta-feira. Pegue o material de vocês, fique bem atento para você não perder nenhum momento. Vamos lá? Você vai pegar o seu livro de ética agora e vai abrir na página 95. Nós vamos falar das regiões atingidas pela fome, certo, gente? Vamos falar do nosso texto dizendo sobre populações, né? Falando sobre populações com fome. A fome é um grande problema para a sociedade atual, pois a cada dia mais pessoas passam a ser excluídas do mercado de trabalho ou sofrem por causa de outras situações, como violência étnica, conflitos armados, mudanças climáticas e superpovoamento de grandes cidades. Então nós podemos ver aí, né, que a fome gera tantas coisas, causam tantos problemas. Muitas pessoas, né, perdem os seus trabalhos, muitas pessoas sofrem violência, né, tem os conflitos armados, muitas mudanças climáticas. Então muitas pessoas que sofrem, né, suas casas são inundadas, perdem tudo, acabam também passando por essa necessidade, que é a falta de um direito básico, né, gente, de todo ser humano, que é o alimento. Com isso, a fome deixa de ser apenas um problema isolado e passa a ser um problema de saúde mundial, pois provoca inúmeras doenças e compromete o desenvolvimento das pessoas. Milhões de pessoas são afetadas pela fome no mundo, principalmente na África, que concentra as nações mais empobrecidas do planeta. Vocês já viram, né, no nosso conteúdo, pessoas na África que não têm o que comer, né, passam por muitas situações difíceis. Eu assisti uma reportagem de uma mulher que fazia, sabe o que para os filhos comerem? Ela pegava grama do chão e cozinhava para os filhos comerem. E ela mesma dizia, eu sei que faz mal. A grama cozida só com água, ela causa diarreia, vômito, mas a gente não tem o que comer. E para não ficar com a barriga doendo, para a gente conseguir pelo menos passar o dia, a gente mesmo vomitando, mesmo tendo diarreia, a gente mesmo assim come, porque não tem o que comer. Olha isso, gente, a pessoa saber que algo faz mal, mas mesmo assim comer para não morrer, uma situação muito triste. Enquanto isso, outros milhares de pessoas desperdiçam alimentos todos os dias sem ter a consciência de que isso é uma afronta àquelas pessoas que não têm o que comer. Às vezes você fica aí, não, eu quero isso, não quero aquilo. Gente, olha quantas crianças não têm, dariam de tudo para comer aquilo que vocês comem. Então não desperdice comida, não tenha molho grande, coloque o alimento no seu prato, somente aquilo que você vai comer, certo? É melhor você colocar pouco e depois você repetir do que você, não, vou colocar isso aqui tudo porque eu vou comer e no final das contas não comer e estragar, desperdiçar alimentos, gente. Isso, como, né, o nosso texto está dizendo, é uma afronta às pessoas que passam necessidade. Então vamos ser conscientes nisso. Além disso, o desperdício é uma questão ética muito séria, pois deveríamos pensar em nossos semelhantes carentes. A gente também viu isso, né, gente? O reaproveitamento dos alimentos. Vamos ficar mais atentos a isso para não, né, desperdiçar tantos nutrientes, tantas coisas boas que a gente poderia aproveitar. No Brasil também temos muitas pessoas em situações de fome. É preciso exigir políticas sociais mais eficientes para começar a resolver esses problemas. Ao mesmo tempo, enquanto sociedade, precisamos pensar numa ação concreta, coletiva, para ajudar as pessoas. Como podemos ajudar essas pessoas, né, que precisam de ajuda? Existem, gente, algumas maneiras que você pode ajudar pessoas, né, que estão passando por necessidades. Você pode doar
alimentos, né? Como você pode ver aí, você pode fazer uma cesta básica. Ah, eu não tenho condições, mas você se juntar com outras pessoas e cada um dar um alimento, né, que não vai fazer falta para você, com certeza você consegue ajudar alguma família necessitada. Você pode também contribuir com dinheiro, né, caso a pessoa esteja precisando. Pode contribuir também se você souber, eu conheço ali uma pessoa que pode te dar um emprego. É porque às vezes a pessoa não quer alimento, não quer dinheiro, mas quer muito um trabalho para sustentar a sua família. Se você consegue, né, indicar essa pessoa, ou então empregar essa pessoa, olha, eu faço isso e isso, né, eu trabalho com isso, se você quiser me ajudar, eu pago um salário para você, ou eu te dou uma ajuda, né? Se você poder ajudar dessa forma também é muito importante. E também temos aqui a questão da ajuda emocional. Muitas pessoas precisam, né, também de apoio, estão tristes, estão desoladas, né, e não sabem o que fazer. E um apoio, uma mão amiga, um abraço é muito importante nesses momentos. Aí cabe uma pergunta. Tia, mas por que será que essas pessoas chegaram nessas situações, né, de fome? Gente, nós tem muitos motivos que as pessoas chegam nessa situação. Vamos conhecer alguns deles. Vamos lá. Quais são os motivos que uma pessoa pode, né, assim, próxima a nós, passar necessidade como de alimento, né, passar fome? Por abandono. Muitas crianças, né, muitas pessoas doentes, né, são abandonadas, e se estão doentes, como é que vão se sustentar, como é que vão trabalhar? Infelizmente, pelo abandono, passam fome, passam necessidade. Quando as pessoas perdem um emprego, né, como é que elas vão comprar o seu alimento, pagar uma luz, uma água? Não tem como se sustentar se não tem emprego. Tem também o motivo das doenças. Muitas pessoas ficam doentes e não conseguem, né, se alimentar, passam fome. Por exemplo, tem pessoas que ficam doentes e por ficarem doentes são abandonadas e consequentemente também passam fome. Uma coisa às vezes chama a outra. Dívidas. Às vezes as pessoas ficam tão endividadas, né, e acabam perdendo o emprego, não tem como pagar e também passa por necessidade. E, infelizmente, temos as drogas, né? Muitas pessoas saem de casa, vão para as ruas se drogar e, infelizmente, também passam por essa necessidade. Devemos orar por essas pessoas e, se possível, se tiver ao nosso alcance, nós devemos ajudá-las da forma que nós podemos. Agora nós vamos para a nossa atividade. Você vai pegar o seu livro na página 96 até a página 98. Página 96. A fome é um dos maiores problemas do mundo. De que maneira seria possível solucionar esse problema? 2. Que continente atualmente é o mais atingido pela fome? 3. Localize e pinte no mapa abaixo o continente mais afetado pela fome. 4. Para resolver o problema da fome, é necessário que todos tenham acesso a alimento suficiente para uma vida saudável e ativa. Se você fosse um governante, que estratégia usaria para resolver esse grave problema que é a fome do mundo? 5. Leia o poema. O nome do poema é A Fome, de Ieda Rocha. Lendo esse poema, você vai interpretá-lo e escrever com suas palavras aquilo que você entendeu. Página 98. Vamos pesquisar. Muitas pessoas lutam para conseguir melhores condições de vida para seus semelhantes. Essas pessoas entenderam que poderiam fazer mais por quem precisava de auxílio. A seguir, temos dois grandes personagens que abraçaram essa causa. Com a ajuda do educador, pesquise sobre as suas vidas e suas ações e escreva-os nos espaços abaixo. Então, você em casa mesmo, que está, né, somente online, ou que está essa semana em casa, vai pesquisar na internet, né, sobre essas pessoas, a Irmã Dulce e Gandhi, e escrever um pouquinho sobre elas. Não esquecendo de começar com letra maiúscula, não esquecendo de caprichar na letra, olhe os sinais, nada de comer a pontuação,
tá certo? Tem que escrever o texto de forma correta, ok? Então, essa foi a nossa atividade de ética. Agora, nós vamos para a nossa aula de paradidático. Vamos lá? Hoje nós vamos, rever agora todo o nosso livro que nós estamos estudando, o nosso paradidático Confusão na Floresta. Nas nossas últimas aulas, nós lemos passo a passo e lemos, de forma alternada o nosso paradidático. Hoje nós vamos pegar o nosso paradidático e ler a história completa, para que a gente possa analisar melhor, ver melhor a nossa história, os personagens e continuar aprendendo mais um pouco sobre o nosso livro. Fiquem bem atentos. Então, esse, pessoal, é a capa do nosso paradidático. Você também pegue o seu paradidático e acompanhe com a tia. Lembre-se de sempre analisar, olhar para a capa, olhar o nome, o título do nosso texto, quem escreveu, Eduardo Correia, quem foi que ilustrou, fez, todos esses desenhos bonitos, foi o Luciano Félix, tá certo? Que é a editora. Prazer de ler. Vamos ler a nossa história. Olha só, a floresta toda estava polvorosa. Os animais estavam assustados, morrendo de medo de que o rei da selva estivesse tão raivoso a ponto de punir cada um deles. Ninguém queria ficar na linha de frente e ser o saco de pancada de Sua Majestade, o Rei Leão. Tudo começou quando se espalhou a notícia de que o leão não era mais o rei dos animais. Pelo contrário, diziam que ele havia sido destituído do cargo por um animal muito menor, ou seja, tirado do seu cargo, de rei da floresta. Um animal menor e mais fraco do que ele, o papagaio. O papagaio? Sim, o papagaio. Certo dia, estava reunido um grupo de animais: o sapo, a cobra, a tartaruga, o coelho, o jacaré, entre outros. Todos estavam descontraídos, contavam piadas, narravam histórias engraçadas sobre o que havia acontecido com os animais. Contavam muitas mentiras e se divertia rindo à beça com as fofocas que rolavam. Então, todos os animais estavam conversando, jogando conversa fora, inventando várias mentiras e se divertindo com isso. Em dado momento, o macaco, o mais engraçado da roda, falava para os demais que o papagaio tinha dominado o leão. Enquanto o macaco falava, um beija-flor voava por perto e prestava atenção no que ouvia. Mal o macaco terminou de completar a frase, o beija-flor já saiu voando para contar a todo mundo a novidade que acabara de ouvir. Nem ele mesmo acreditava naquilo que ouvira, mas o impulso para espalhar a notícia foi muito maior do que a sua incredulidade. A vontade de fuxicar era tão grande que nem parou para prestar atenção direito na conversa e entender que eles estavam só inventando histórias. O beija-flor encontrou a borboleta pelo caminho e disse: "Como vai, comadre borboleta?" "Vou bem", respondeu a outra. "Acabei de ouvir uma notícia tão bombástica que minha cabeça está rodando até agora", falou o beija-flor, morrendo de vontade de contar o que sabia. "O que houve, senhor beija-flor?", perguntou a borboleta, agora também cheia de curiosidade. "Comadre, a senhora não vai acreditar, mas acabo de saber que o leão acabou de perder um duelo para o papagaio e foi enxotado da floresta." Olha a mentira cabeluda. "Minha nossa, como foi isso?", perguntou toda espantada a borboleta. Porém,
O beija-flor disse que não sabia dos detalhes e foi embora, voando apressadamente. A borboleta ficou chocada com a notícia e, ao encontrar a preguiça, não tardou em espalhar a novidade. Dona Preguiça, cuidado com o senhor papagaio, porque acabei de saber que ele está muito bravo e acabou de lutar com o leão. Dizem que deixou o pobre leão em picadinho. Olha aí, mais outra mentira cabeluda. A preguiça tomou um choque tão grande que nem ela mesma sabia que era capaz de descer com tanta agilidade do topo de uma árvore para se abrigar mais próximo ao chão, com medo de que o papagaio a encontrasse lá nas alturas. Desceu rapidinho, de tão assustada que ficou. Encontrou um buraco na terra e quis esconder-se lá dentro, mas o lugar já estava ocupado por outro animal. Que animal era esse? O tatu. Oi, seu tatu. Desculpe por invadir seu território, mas eu é que estou tentando fugir do malvado papagaio. Dizem que ele está furioso. Acabou de matar o leão, se diz o novo rei da floresta e ameaça estraçalhar quem estiver à sua frente. Olha aí, cada vez que uma pessoa conta, aumenta mais a história. Ave Maria, o fim do mundo. O que vai ser da gente, Nossa Senhora? Murmurou o tatu, assustado que só ele. O pobre tatu saiu dali correndo e no meio do caminho encontrou a cobra. Mal parou, foi logo dizendo: Dona Cobra, pegue o que a senhora puder levar e saia correndo. Quero dizer, rastejando. Melhor saia voando dessa floresta. Dizem que o papagaio está tantã, perdeu o juízo, está doidinho da Silva. Matou o leão, já matou meio mundo de animais e ameaçou matar tantos quantos via à sua frente. Eu é que não quero cruzar com ele pelo caminho. A cobra deve ter esquecido de que não tinha pés nem patas, porque saiu dali num pinote só. No caminho encontrou o pato. Seu pato, é melhor fugir imediatamente. Acabei de saber que o papagaio virou cancão da floresta, quero dizer, o rei da floresta. Montou um exército particular. Olha aí a mentira aumentando. Um exército particular matou o leão, disse para todo mundo obedecer-lhe e o pior, tá faminto. Disseram que sua comida predileta é ensopado de pato. O coitado do pato nem deixou a cobra concluir a fala. Saiu do lago em que estava ainda molhado. O desespero foi tanto que nem lembrou de que pato não voa. Conseguiu dar um rasante de causar inveja a qualquer gaivota. E assim a notícia foi se espalhando por toda a floresta. O pato encontrou o jacaré, que encontrou o hipopótamo, que encontrou o porco-espinho, que encontrou o cavalo, que encontrou o lobo, que encontrou a galinha, que encontrou a vaca, que encontrou o carrapato, que encontrou a joaninha, que encontrou a lagartixa, que encontrou a aranha e que encontrou a abelha. Meu Deus, imagine como não deve ter ficado essa fofoca, né, gente? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai dizer, como a gente vai contar a história a alguém. E foram tantos animais se encontrando que praticamente a floresta toda passou a saber da notícia, até que um deles encontrou o rato e o rato encontrou a raposa e esta encontrou o leão. E aí, o que foi que aconteceu? Seu leão, olha a cara de pau. Que surpresa encontrá-lo aqui. Ouvi dizer que o senhor havia morrido. Que história é essa, dona Raposa? Como é que eu haveria de morrer se não estava e nem estou doente? Essa bicharada fala demais, seu leão. Tá vendo que eu nunca ia acreditar que um bicho daquele tamanhozinho ia lá ter força para lhe desbancar? Disse a raposa, agora tentando ganhar a amizade do leão, depois de perceber que tinha falado demais. Do que você tá falando, dona Raposa? Que história é essa de animal me desbancar? E aqui na floresta tem algum animal capaz de me desbancar?
falou o leão em tom de voz capaz de impor sua autoridade de rei dos animais. O leão deu uma prensa na pobre raposa, que ela ficou com as pernas tremendo diante da ferocidade dele. Nas pernas pareciam 2 varas de bambu, e o medo era tão grande que a coitada só tinha vontade de fazer xixi. Por isso não tardou em abrir o jogo e dizer ao leão quem lhe havia dado a notícia. O leão não quis conversa, estava disposto a saber de um por um quem era o responsável por toda aquela fofoca. Então ele foi atrás. Afinal de contas, toda a sua honra estava em jogo. Sua reputação de rei da selva não podia continuar abalada como estava sendo naquele momento. A raposa, meio sem graça, disse ao leão que o rato era quem havia lhe dado a notícia. O felino, então, foi ter com o rato. Inventei nada não, seu leão. Quem me contou foi o... E assim começou, um entregando o outro. A bicharada tremia, se escondia, suava, tinha dor de barriga, coçava a cabeça, passava as patas no rosto, fazia promessa, mas não tinha jeito. Cada um teve que se explicar com o leão, até que finalmente a borboleta teve que dizer que ouvira do beija-flor. O beija-flor, quando ouviu a borboleta dizer seu nome, entrou em desespero, tossia, suava, se escondia ao mesmo tempo, mas o leão não perdoou. Então, seu beija-flor, quem foi que lhe contou essa história absurda? O beija-flor só pensava que nunca mais iria provar o delicioso néctar das flores, nem poder voar livremente naquele céu azulzinho, nem beber a água açucarada de que tanto gostava. Certamente, outro animal ficaria responsável pela polinização das plantas. Estava quase se despedindo desse mundo, mas resolveu tomar coragem e jogar a responsabilidade para outro animal. Eu ouvi do macaco, seu leão. Aliás, ele estava contando essa história para muitos bichos. Eu até desconfiei, mas se ele estava dizendo, devia ser verdade. Nem perguntou, né? Todos os olhos se voltaram para o leão e para o macaco. Lá no caminho, o papagaio se tremia e rezava muito para que o macaco não dissesse ao leão que tinha ouvido a história do próprio papagaio. Esse certamente seria seu fim. O leão nada disse, apenas olhou fixamente para o macaco. Este tratou logo de se defender, é claro, porque macaco é bicho esperto. Seu leão, eu até fiquei sabendo dessa história. Agora vejo que tudo não passa de um grande engano, de uma grande confusão. Nem sabia que o papagaio de quem falava era o mesmo papagaio de quem eu falei. Sabendo do que se tratava, o macaco ganhou tempo, cheio de mungangas, fez pose e continuou. É o seguinte... Um homem tinha um cachorro que se chamava Leão. Ele dizia, pega leão, e o leão pegava. Dizia, corre leão, e o leão corria. Senta leão, levanta leão. E o leão sentava, levantava e obedecia sempre ao dono. Certo dia, ele comprou um papagaio e ensinou a repetir tudo o que ele dizia. Rapidamente, o papagaio passou a imitar seu dono, e então dava ordens ao cachorro, que se chamava Leão. Quando eu disse que o papagaio havia dominado o leão, era do cachorro que eu estava falando. Olha aí que macaco esperto. Um alívio parecia ter sido sentido por todo mundo naquele instante, menos pelo beija-flor, que não sabia onde colocar sua cabeça. O leão deu uma lição de moral ao beija-flor, dizendo-lhe que não se podia sair por aí inventando mentiras e fazendo fofoca dos outros, e exigiu que fosse mais responsável por suas atitudes. Ao macaco, ele disse para tomar cuidado com o que dizia, para não ser mal interpretado. E ao papagaio, que nada tinha a ver com toda essa confusão, o leão disse para ter cuidado em repetir o que ouve aos outros dizerem. Depois disso, tudo voltou ao normal, que era antes naquela floresta. Muito legal a nossa história, não é, gente? Falando sobre essa confusão na floresta. E tem um moral, né, gente, muito interessante. Temos que ter cuidado no que a gente diz para não ser mal interpretado, não fazer fofocas, né? E quando a gente for falar alguma coisa, ter muito cuidado para não aumentar a história, para não prejudicar ninguém, certo? Agora, nós vamos para a nossa atividade. Pegue o seu livro
né, de trabalhando com a literatura e abra na página 30. Nós vamos fazer até a página 32, tá, gente? Tá aí até a página 30, mas é até a página 32. Vamos lá. A vontade de espalhar a notícia foi maior do que a incredulidade do beija-flor. O que a palavra em destaque indica? Incredulidade? Marque um X. Escreva um diálogo possível entre o beija-flor e a borboleta no momento em que ele deu a notícia. Então, você vai escrever um diálogo possível, né, entre o beija-flor e a borboleta. 10ª. A história de que o beija-flor contou para a borboleta foi a mesma que ele ouviu? Registra. Então, o que foi que o beija-flor ouviu e o que foi que o beija-flor falou? Qual a diferença, né, das falas aí, das histórias? 11. A borboleta contou para a preguiça que o senhor papagaio estava muito... Encontre a palavra que complete a frase entre as letras do diagrama. Como é que o papagaio estava? Aí você circula, certo? No diagrama. 12. A preguiça, ao receber a notícia, desceu rapidamente para se esconder do papagaio. Pinte da mesma cor o lugar onde ela se escondeu e a quem pertencia o lugar. 13. Pinte os espaços com pontinhos para formar as palavras que indicam o que causou toda a confusão na floresta. Em seguida, crie uma frase com essa palavra. E página 32. Complete as frases com as palavras do quadro: estraçalhar, cobra, floresta, rei e assustado. O papagaio diz que é o novo da quem ele ameaça quem estiver à sua frente. O tatu ficou bastante, saiu correndo e encontrou a... E 15. Realize uma pesquisa e registre o som de alguns animais que produzem, certo? Então, você vai ver qual é o som que o beija-flor, que o macaco, a cobra, o leão, o papagaio e o jacaré produzem, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa história hoje, de todo o nosso conteúdo. Um bom final de semana, descansem bem e fiquem com Deus. Tchau, tchau!